Bendito seja o nome de Deus, amém? Coisa boa do Senhor é ouvir uma música bem composta, bem tocada e bem cantada para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Que bom é estar na casa de Deus mais um sábado diferente, porque hoje é o dia do encerramento dos 10 dias de oração e jejum. Nós teremos agora 10 horas de oração e jejum, começamos às 9 horas, vamos até às 19 horas. Daqui a pouco você vai ter mais informações de como será todo o nosso programa, a programação da adoração a Deus hoje. Mas que bom que você escolheu estar hoje na casa do Senhor para esse momento especial. E hoje nós fizemos uma inversão. Tivemos a escola sabatina no começo, agora nós teremos o culto, o estudo da palavra de Deus e, como você já viu aqui, a Santa Ceia. E é preciso nós entendermos bem o que significa a Santa Ceia. Por isso, nós vamos para a Bíblia, que é o nosso manual, para que a gente possa compreender a vontade de Deus. Quero agradecer o seu comprometimento e a sua vinda aqui. Quero dizer que estou feliz por ver aqui a Rosa. Oi, Rosa. Está me enxergando, Rosa? Tá, né? E a sua mamãe que está ali. A Rosa está aqui feliz hoje. Essa semana a Rosa assinou sua ficha de batismo. Ouviu um amém? Amém. E a Rosa vai ser batizada no dia que ela nasceu. Vai morrer no dia que nasceu. Vai morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus por sua decisão, Rosa, viu? É a melhor decisão que um ser humano pode tomar. Também quero destacar aqui, ó, estou vendo vocês ali, ó, o casal de Deus ali, bonito casal ali, ó. A Karine e o Simon, os dois estão aqui, também já assinaram a ficha de batismo deles. Só que o batismo dele está marcado ainda para mais longe um pouco, mas já está certo já. Eles estão se preparando, ajustando as coisas, mas o coração já pertence a Cristo. Amém? Amém, Sal? Professor Simon, né? Ontem eu estava vendo ele, maestro, ensinando os jovens a cantar, repreendendo o povo, cantando tudo. Deus te abençoe, viu? Logo, logo, o Simon e a Karine vão estar aqui pregando e cantando também. Louvado seja Deus. Tem mais outras pessoas que eu vi aqui que estão decididas por Jesus, mas só falta assinar a ficha de batismo. Aí quando assinar, eu vou falar aqui da bênção, da vitória de Deus. Mas esse ano nós temos o sonho de batizar 30 pessoas e dar entrada no nome delas no reino dos céus. Está muito fraco esse amém. Deixa eu falar de novo. Esse ano nosso sonho é levar 30 pessoas ao batismo e à salvação em Cristo Jesus. Amém. Nós já batizamos no nosso distrito uma pessoa, sábado passado. E nós queremos batizar todos os meses. Arrume problema para o pastor, viu? Batizar todos os meses, porque isso é um problema bom. Nós já falamos aqui que só tem uma pessoa que não gosta de batismo. A única pessoa que não gosta de batismo é Satanás. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, quem crer e for, será o quê? Salvo. Então tudo que o diabo quer é que você continue perdido. Venha na igreja, vai andando, faça o que quiser, mas não seja batizado. Não se entregue, porque assim você continua nas mãos de Satanás. Mas o desejo de Cristo para Jesus, de Cristo para você, é que você seja salvo em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Mateus capítulo 26, primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos encontrar Jesus aqui na quinta-feira à noite. Na verdade, um pouquinho antes da quinta-feira à noite, porque ele está fazendo um pedido para os seus discípulos. Olha aí no capítulo 26, no verso 17. Em algum momento os textos também aparecerão ali no nosso telão para a gente acompanhar juntos aqui. Eu quero mencionar também aqui a presença conosco hoje, fui informado, que nós temos aqui o pastor Kleber Reis e sua esposa Marli, né? Marli Reis. Deus abençoe, pastor e pastora, sejam bem-vindos aqui. Eles serviram a Deus por 40 anos em Minas, não é? Em várias funções, e o pastor aposentou em 2018 como presidente, e está por aqui e me informaram que ele está procurando uma igreja para frequentar. Encontrou, amém? Olha só, quem está perto dele, dá um aperto de mão nele aqui, ó. Aqui, ó, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Nós estamos em tempo de campanha para batizar e campanha para trazer gente para a igreja, para levar para o céu. Mateus capítulo 26, verso 17, diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos,
vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aquela era a terceira vez que os discípulos estavam comendo a Páscoa com Jesus. A primeira vez, no primeiro ano do seu ministério, ela passou bem despercebida, a Bíblia nem comenta. No segundo ano, Jesus já era conhecido. Mas agora, no terceiro ano, essa Páscoa era especial. Era quinta-feira. No domingo passado, Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém, sendo louvado pelas pessoas, pelas crianças. A inspiração fala que naquele grupo que entrou com Jesus naquele domingo em Jerusalém, estavam os ex-coxos que tinham sido curados, os ex-cegos, pessoas que eram mudas, pessoas que eram surdas, endemoniados, e seguindo na frente do jumento onde estava Jesus Cristo, ia Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado depois de 4 dias de morto. Então foi um espetáculo a entrada de Jesus naquele domingo. E isso acelerou o coração dos discípulos. Eles pensaram: será que agora que o Senhor vai se manifestar? Porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles queriam que o mundo soubesse. E havia expectativa de, no terceiro ano, Jesus se manifestar para todo mundo. Ele já era conhecido como um grande pregador, tinha muita oposição, mas especialmente naquela Páscoa, os discípulos estavam mais agitados. E eles tomam iniciativa: mestre, aonde o Senhor quer fazer a Páscoa? Os preparativos. Eles estavam tão excitados com aquilo, que eles acabaram até esquecendo de fazer alguns preparativos. Vamos ver daqui a pouco aqui. Páscoa. Era a terceira Páscoa daquele grupo. Mas seria a última Páscoa de Jesus. E a última Páscoa deles também. Aquela última Páscoa também marcou o início da primeira ceia. Foi a última Páscoa e a primeira ceia. Em algum momento Jesus estabelece ali um novo rito, uma nova cerimônia, que é a ceia, a Santa Ceia. Só um detalhe importante: na igreja cristã bíblica não existe sacramentos. Sacramentos são atos, ações, rituais que, se eu fizer, eu consigo graça, eu consigo santificação. A Bíblia não tem sacramentos. O batismo não é um sacramento, o casamento não é sacramento, a ceia não é um sacramento. Eles são ritos espirituais, que não vai mudar a vida da pessoa, o rito em si. Mas o que muda é a entrega que se faz. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Mas a Páscoa. Todos aqui sabem o que significa Páscoa? Sabemos? Sabemos. Uma colomba pascual, não é? Um ovo bem grande, é assim? Páscoa? Não. A irmã está dizendo ali, que Páscoa é uma passagem. Páscoa, se nós fôssemos fazer a tradução da palavra Páscoa em hebraico literal, seria passar por cima. Você conhece a história? Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 12. A história conta que Deus explicou para os judeus que a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, na verdade era a primeira praga. Quando Deus apareceu pela primeira vez para Moisés, ele falou para Faraó: deixa meu povo ir, deixa meu filho ir, senão matarei teu filho. Mas Deus adiou essa primeira praga até o final, e ela foi a 10ª, na verdade. E naquela 10ª praga Deus falou: olha, você conhece a história, você deve matar um cordeirinho, cevar aquele cordeirinho, matá-lo ao pôr do sol, comer num jantar. Era um jantar, a Páscoa era um jantar familiar. Se a família fosse muito pequena, você podia convidar um vizinho, uma família vizinha para comer junto com você. Mas tudo era preparado para que se consumisse um cordeiro. Então, na mesa da Páscoa, se aqui fosse uma mesa de Páscoa, nós teríamos aqui 4 alimentos. Um cordeiro assado, nós teríamos pães sem fermento e teríamos também ervas amargas. Vamos ler na Bíblia, Êxodo capítulo 12, verso 8. Olha o que diz aqui, Deus está explicando para eles. Ele fala: naquela mesma noite, comerão a carne assada ao fogo do cordeiro, com pães asmos, com ervas amargosas ou amargas a comerão. E nós sabemos que os judeus acompanhavam aquela refeição com o puro suco da uva. Então havia 4 alimentos em cima da mesa. Um cordeiro assado no meio, ele era assado inteiro e não podia ter nenhum osso quebrado. Ele era assado ali em cima da mesa prontinho. Ele era acompanhado de pão asmo, pão sem fermento,
ervas amargas, que você sabe que toda erva amarga, ela é digestiva. Imagina você comer à noite aquele monte de carne, né? Dá indigestão, então você come ervas amargas. E tudo isso acompanhado do puro suco de uva, também sem fermento. E aqui uma coisa interessante, pessoal. O suco da Páscoa e o suco da ceia, que na nossa Bíblia está escrito vinho e pão, ele era sem fermento, porque assim requeria o Senhor. Existem algumas pessoas, eu vou falar aqui com todo respeito, mas pessoas viciadas, porque acham que querem divulgar, desculpar o vício com a palavra de Deus. O Senhor nunca usou vinho fermentado, nunca. Tem que matar a cobra e fazer o que, pessoal? Mostrar o quê? A cobra morta. Isso, nada de mostrar o pau, viu? Aprenderam. Matar a cobra, mostrar a cobra morta. Aí mesmo no capítulo 12, olha o que, perdão, no capítulo 13, vai um pouquinho no capítulo 13, próximo capítulo. Olha o que ele diz, que Deus recomenda para os judeus. Êxodo capítulo 13, verso 7. Olha a orientação que ele faz. Êxodo 13, 7. 7 dias comerão pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento. E olha a orientação que ele faz. E o levedado, ou seja, o fermentado, não se encontrará contigo. Nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Você viu o que está escrito aqui? O Senhor disse que tudo que era fermentado, tudo, até o próprio fermento que tinha em casa para uso cotidiano, ele devia ser embalado naquela semana e colocado fora da habitação. E todos os alimentos que estavam em cima da mesa na Páscoa eram alimentos sem fermento. Porque o fermento, já sabiam os fariseus, a Bíblia já dizia, e Cristo falou lá no futuro, Cristo disse um dia para os discípulos e para a multidão, cuidado com o fermento dos fariseus. E algumas pessoas não entenderam que ele está falando de fermento, achavam que era de pão, e Cristo foi claro, o fermento dos fariseus é o pecado deles, a interpretação errada, a vida errada, é viver segundo os seus próprios interesses. Fermento é um símbolo do pecado. O fermento entra no meio da massa, silenciosamente e cresce. E há aparência de prosperidade, mas esse crescimento é um crescimento maldito. Mesmo na casa deles, o vinho era que todos esses emblemas, esses símbolos, eles apontam para uma realidade de santificação. Não há santidade no cordeiro, não há santidade no pão, não há santidade no molho de ervas, vinho, porque na língua hebraica e na língua grega não existia uma palavra específica para suco e outra específica para vinho. Era a mesma palavra e o contexto dava o significado da palavra. Como em português, nós temos uma palavra, manga. Manga é uma palavra só. Mas quando você pensa em manga, o que vem a primeira vez na sua cabeça? Manga. Como hoje é jejum, né? Aí fala manga, você pensa em fruta. Mas manga pode ser o que também? A camisa, a manga da camisa. E em alguns lugares, mangá é outra coisa também, né? E é mangá o que? Os discípulos prepararam a Páscoa. O que se precisava para preparar a Páscoa? Precisava-se de um local. Alguns acreditam que o local onde foi feita a Páscoa, o cenáculo, era a casa da mãe de Marcos, o menino Marcos. Mas isso aqui a gente não tem certeza disso. Mas o que interessa é que havia um local ali em Jerusalém, onde eles prepararam a Páscoa. A mesa, o cordeiro assado, o suco de uva, puro suco de uva sem fermento, o pão asmo sem fermento, o molho de ervas amargas. Tenta imaginar isso. Era um banquete, pessoal. Alguém aqui alguma vez já teve numa mesa com um cordeiro inteiro em cima da mesa? Já teve? Alguém já teve uma mesa com um porco em cima? Misericórdia, né? A gente vê às vezes aí naqueles desenhos, né? Aqueles filmes, um porco com uma maçã na boca assim, o pessoal come aquilo ali. Mas era um cordeiro assado inteiro ali.
E a família e os filhos esperavam aquela noite, todo ano, para ouvir dos seus pais, dos seus avós, a história de como Deus os tirou do Egito e como foi feita, celebrada a primeira Páscoa. Então era um momento de alegria. Tenta imaginar, um jantar em família, ali no pôr do sol, todos eles comendo. Para os discípulos, naquele ano, era mais significativo ainda, porque na cabeça deles, era o momento em que eles iam ver Jesus se manifestar. Mas, irmãos, naquela noite, Jesus jogou 2 bombas em cima da mesa. 2 bombas. E nós vamos entender nessa história algo muito importante para a nossa compreensão sobre Santa Ceia. Eu nasci na igreja, mas fui da igreja batista durante um tempo também e costumei ver meu avô, pastor batista, celebrar ceias na igreja batista. E quando me converti à igreja de Deus, igreja adventista, eu vi logo uma diferença na Santa Ceia feita na igreja adventista. E fiquei sempre pensando sobre isso, mas a ceia sempre foi um momento de expectativa. Eu lembro que meu avô falava assim, olha, cuidado para você não fazer coisa errada, porque se fizer coisa errada na semana, não pode participar do quê? Da ceia. E eu já falei para você que meu nome é Euquean, mas quando eu era menor, eu era chamado de Elcão, porque eu era o cão, eu era terrível, foi Jesus que me salvou, porque não era para estar aqui hoje, mas Jesus Cristo me salvou, transformou. O Elcão de vez em quando aparece, ele vem aqui nas costas mexer comigo aqui, porque só quando Cristo voltar que eu vou me livrar dele completamente. Mas meu avô falava, olha, não pode pecar, porque se você pecar na semana, não pode participar da ceia. E tem gente que ainda pensa nisso, que ceia é para santo, para quem não cometeu nenhum pecado, para quem não discutiu com a mulher que não discutiu com o marido, a ceia é para pessoa santa. E muita gente cai nessa que é uma mentira. Irmãos, ceia não é para pessoas santas. Santa Ceia é exatamente o contrário. Santa Ceia é para pecadores, é para pessoas indignas. Tem que matar a cobra e fazer o quê? Mostrar a cobra morta. Já li o texto bíblico. Mas volta lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus. Eu falei que Jesus jogou 2 bombas em cima da mesa. A primeira bomba que ele joga, nós vamos ler depois. Nós vamos para a segunda. Nós vamos ver a história em ordem inversa. Mateus, no capítulo 26, no verso 20. Presta atenção, o movimento, o momento em que as coisas acontecem. No capítulo 26, no verso 20 e 21, diz o seguinte, olha, Mateus, capítulo 26, verso 20 e 21. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Chegou finalmente a hora da Páscoa, estava tudo preparado e no pôr do sol eles sentaram à mesa para comer a Páscoa. Na verdade, alguns detalhes importantes, a mesa não era uma mesa alta como essa, eles comiam, a mesa ela era só um pouco mais elevado do que o chão, e eles ficavam reclinados à mesa, ao redor da mesa, quase como um deitado no ombro do outro, aqui no peito do outro. Eles faziam aquela fileira com os pés para fora, e ali eles comiam, reclinados dessa forma, todos juntos ali. Era algo muito íntimo mesmo, e muito bom de participar. No verso 21 fala assim, e enquanto comiam, presta atenção o momento, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós vai fazer o quê? Me trairá. Irmãos, olha que coisa tremenda, e no verso 22 fala o seguinte, eles muitíssimo contristados, entristecidos, muitíssimo entristecidos. Vocês vão entender por que muitíssimo entristecidos, porque não foi a primeira vez que Jesus jogou uma bomba naquela noite ali, era a segunda vez, a primeira vez vamos ver daqui a pouco. Pela segunda vez naquela noite, Jesus os confrontou com a indignidade deles. Dessa vez, eles estavam muitíssimo contristados. Começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Irmãos, olha que coisa tremenda aqui. Os 12 estavam ali com Jesus, 13. E enquanto eles comiam, eles já tinham se recuperado da primeira bomba, nós vamos ver daqui a pouco a primeira bomba. Jesus então apresenta para eles e diz assim, olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Naquele momento, irmãos, aqueles homens que tinham andado com Jesus já há 3 anos, e por muitas ocasiões eles viram Jesus antecipando as palavras dos fariseus, por muitas ocasiões eles viram Jesus antecipando os seus próprios pensamentos, em muitas ocasiões eles viram Jesus
demonstrando e revelando os sentimentos mais profundos dos corações deles. Naquela noite, enquanto eles comiam, estavam comendo, enquanto eles comiam, Jesus Cristo disse: um de vocês a me trair. E sabe o que aconteceu? Um por um, vestiu a carapuça. Os 12 discípulos, talvez com exceção de um que estava meio desligado, porque estava em devaneios ali. Se você ler depois, lê em casa o capítulo 26, você vai ver que Judas está meio despreocupado no meio dos outros. E ele pergunta: por acaso sou eu também, Senhor? Mas ele pergunta depois que é provocado. Mas a Bíblia fala que eles começaram a perguntar para o mestre. Sabe por quê, pessoal? Todos eles, em maior ou menor grau, tiveram em algum momento sentimentos de traição. Todos os discípulos. E naquele momento, todos eles apresentaram a Jesus como se fosse uma confissão, estimulados por Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos eles perguntaram: por acaso sou eu? Aqui tem uma coisa importante, pessoal. Quantos daqueles 12 eram dignos de participar da ceia? Quantos deles estavam bem? Você sabe o que eles estavam fazendo um pouco antes dessa ceia? O livro de João relata. Qual era a discussão deles um pouco antes da ceia? A discussão deles um pouco antes da ceia era qual dos 12 era o maior. Quem era o mais próximo? Quem era o maior? Quem era o melhor? E começaram a apresentar os erros e os pecados uns dos outros. E Jesus Cristo apresentou para eles a realidade, a segunda bomba, de que nenhum dos 12 eram dignos de participar da Santa Ceia. Vamos comigo lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que nós vamos ouvir o que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Paulo não estava no cenáculo naquela noite de quinta-feira. Paulo ainda não era convertido. Ele se converteu depois, mas ele recebeu do próprio Senhor a orientação sobre a ceia. A ceia na igreja de Corinto, como muitas outras coisas, ela era toda bagunçada. Corinto talvez foi a igreja que Paulo mais amou, mas foi a igreja que mais deu trabalho. Lá tinha todo tipo de coisa ruim naquela igreja. E uma coisa ruim que estava acontecendo em Coríntios é que na hora da ceia, algumas pessoas levavam mais comida que os outros. E eles até se embebedavam quando comiam na ceia. E aí tinha confusão, porque um reclamava da comida do outro. E Paulo então escreveu uma carta, a sua primeira carta aqui, para regulamentar a ceia. E aí Paulo dá uma informação importante, verso 23. Olha o que ele diz, ó. Ele fala assim: porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. Veja, Paulo está dizendo aqui o que ele ouviu do próprio Jesus. Em algum momento Paulo teve uma revelação de Cristo. Paulo, depois da sua conversão, passou 3 anos lá em Tarso. Depois que ele fugiu de Jerusalém, os irmãos deram uma forma dele fugir por um cesto, e eles acabaram tirando Paulo era um incômodo Saulo era um incômodo para eles. Aí eles não acreditavam na conversão de Saulo. Então, quando Saulo teve o risco de morrer, assassinado pelos fariseus ex-amigos, a igreja deu um jeito de enviar Saulo de volta para a casa do pai, lá em Tarso. E lá ele ficou 3 anos, até que Barnabé lembrou dele e foi buscá-lo. Quando Barnabé foi levado pela igreja, para ele estar perto de Corinto, perto de Tarso. E lá ele resgatou Saulo, e depois Saulo se transformou em Paulo. Nesses 3 anos que Saulo ficou sozinho, ele teve revelações de Deus, de Jesus Cristo, o próprio Senhor. E aí Paulo regulamenta a ceia. E presta atenção o que o apóstolo Paulo diz no verso 27. Olha só, marque aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que ele diz? Será réu. Réu do que, pessoal? Do corpo e do sangue do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo determina no verso 28, inspirado por Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Gente, Paulo foi claro em dizer que existem pessoas que são indignas de comer da ceia. Você entendeu isso também? Ou foi só eu? Você entendeu isso também? Se uma pessoa indigna toma o cálice, come o pão, ela come e toma maldição, toma juízo para si mesmo.
Olha o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Vamos parar um pouquinho aqui e quebrar uma maldição de Satanás na nossa vida. Nesse momento agora eu vou fazer uma lavagem cerebral em você. Amém? Amém não, né, Rita? Não, mas é lavar sim. Tito capítulo 3 fala o seguinte, que aqueles que são salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo em nossa mente e coração. Amém? Então assim, eu não vou lavar, mas o Espírito Santo vai lavar somente agora em nome de Jesus. Presta atenção aqui, em nome de Cristo. Santa Ceia não é para santo. Jesus Cristo disse para os discípulos, no final de Mateus lá, eu não vou mais tomar essa ceia com vocês, até que eu tome de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus tomou a ceia, mas ele não precisava tomar a ceia, porque diferente da Páscoa, a ceia não é a Páscoa. A ceia é uma cerimônia que se tirou da mesa da Páscoa. Da mesa da Páscoa, Jesus tirou 2 alimentos. Ele tirou da mesa da Páscoa, ele tirou as ervas amargas, porque nunca mais Jesus Cristo vai sofrer. Vai ser xingado, surrado, cortado, violentado por causa dos nossos pecados. Louvado seja Deus, ele já fez isso uma vez por todas. Ele tirou da mesa da Páscoa também o cordeiro assado, porque o cordeiro só morreu uma vez. Os cordeiros e bodes morriam todo ano, todo dia, mas o Filho de Deus morreu uma única vez por nossa salvação. Então o cordeiro é tirado, as ervas amargas são tiradas, mas permanece o pão e permanece o suco, o vinho. E só um detalhe, uma coisa importante, esses pães que estão aqui foram feitos pelo Paulinho. Foi o Paulinho, cadê o Paulinho? Está por aí, né? Ah, tá servindo lá, está servindo a Deus. Foi pela equipe do CT, e esses pães não têm fermento. Fica uma dica importante aqui, ó. Tá tudo certinho. Nesta mesa não pode ter nada fermentado, porque esta mesa simboliza tudo que é santo. Por isso o pão que está aqui não pode ser fermentado. Às vezes colocam um pão aqui francês, aqui, aqueles pães que não, pão fermentado não pode, porque simboliza a santidade de Cristo. Mas naquele momento da ceia, em que Jesus se reuniu com seus discípulos, Jesus mostrou uma coisa muito importante. Nenhum deles era digno de participar da ceia, porque ceia não é para dignos, ceia é para indignos, ceia é para reconciliação, ceia é para pecador. Mas pastor, aí o texto fala que quem come e bebe indignamente, bebe juízo. Mas se você prestar atenção na leitura do texto, vamos ler de novo o verso 29. Quem que é indigno de participar da Santa Ceia? Olha o verso 29. Pois quem come e bebe, sem o quê, pessoal? Sem o quê? O que torna um homem, uma mulher, uma pessoa indigna de participar da Santa Ceia, não é o pecado. Porque se fosse assim, nenhum de nós podia participar hoje, nem o pastor que está aqui. O que torna uma pessoa indigna de participar da ceia é a falta de discernimento. É não entender que o que está acontecendo e vai acontecer hoje, daqui a pouco, é algo muito sagrado para você estar aqui de qualquer jeito. O teu pecado não te afasta de Deus, mas a falta de noção sim. Só há um tipo de pecador que é impedido de participar da ceia. O tipo de pecador de Lúcifer. Qual é o tipo de pecador Lúcifer? É aquela pessoa que sabe que está em pecado, sabe que tem que mudar, mas não quer mudar. Se você não quer mudar sua vida, se você quer continuar uma vida desgraçada, infeliz, fedorenta e imunda no pecado, então, meu amigo, não coma e não beba, porque você não está comendo bênção e nem bebendo bênção, você está bebendo juízo e maldição. Mas se você é um pecador, se você se sente infeliz, se você percebe que não consegue, se você tem tentado guardar os mandamentos de Deus e tem falhado, se você deseja ser mais parecido com Jesus e tem dia após dia sendo massacrado pela sua consciência de que você continua em pecado, meu amigo, esse é o teu lugar, amém? Porque a ceia é para reconciliação. E aqui entenda uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, mas pastor, eu estou com um problema com fulano, eu estou com um problema com outro, e meu avô falava, eu lembro muito bem isso, se você tem dificuldade com alguém, resolva os teus problemas primeiro, depois vem ao altar participar da ceia. Irmãos, você sabia que isso não é bíblico?
Em nenhum lugar da Bíblia diz que você tem que se reconciliar primeiro com os outros para depois vir para Deus. Isso é a forma pagã de fazer as coisas. O pagão, o movimento dele é o seguinte, o movimento pagão é o seguinte, ele olha para baixo, depois para cima. O movimento pagão é o seguinte, eu faço e Deus reage. O movimento pagão é o seguinte, o Senhor olha o que eu estou fazendo e Ele reage. O movimento bíblico cristão é o contrário. Eu olho o que Deus fez, é Ele que inicia o processo. E pelo que eu vejo que Ele fez, eu reajo. Deus nunca reage a nós. Nós é que reagimos a Ele. O seu plano de salvação não foi uma reação ao pecado de Adão e Eva. Não foi assim, ops. Deus tinha um plano, de repente, ops. Não. O plano já estava feito antes da fundação do mundo. Deus não reagiu ao pecado de Adão e Eva. Foi Adão e Eva que reagiram à graça de Deus. Quando Deus apareceu para eles com um plano pronto. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, disse Deus para Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele dia, em Gênesis capítulo 3, Deus revelou que ele não estava reagindo. Ele revelou que ele já sabia o que fazer. Ele estava agindo, não reagindo. Nós reagimos. Você tem um problema com alguém? Escuta uma coisa aqui. Todo pecado é sempre contra duas pessoas. Todo pecado é sempre contra Deus e todo pecado é sempre contra alguém. Pode ser contra você mesmo. Nosso pecado, alguém falou aqui na escola sabatina ali, o nosso pecado nunca é só por mim. Minhas ações nunca são só minhas. Ninguém é uma ilha no mundo. As bênçãos que eu trago para a minha vida, eu compartilho com quem está perto de mim. E as maldições que eu também trago para a minha vida, eu compartilho para quem está perto de mim. Isso é algo que não se controla. Não se controla. Nós somos o cheiro suave, diz o apóstolo Paulo. Para uns, cheiro de vida para a vida. Para outros, cheiro de morte para a morte. Quando você passa no meio das pessoas, você deixa um aroma que você nem sente, mas os outros sentem. Talvez inconscientemente, talvez não, certamente inconscientemente. Mas você está cheirando nesse momento. Então entenda uma coisa. Se todo pecado é contra duas pessoas, todo pecado tem que ser resolvido com quantas pessoas? Com duas pessoas. Todo pecado que se comete em primeiro lugar contra Deus, o Senhor. É a Ele que nós devemos. Deus é o credor. Nós somos os devedores. E Jesus Cristo é o fiador. Ele pagou a dívida. Ele resgatou-nos porque Ele pagou a dívida. Mas nós não devemos por pecado. Nós devemos para Deus. Para Deus. Então, se você tem um problema com alguém, se você teve uma desinteligência, uma desavença, uma discussão, alguma coisa, não caia na armadilha de que você não pode participar da Santa Ceia porque você tem um problema com alguém. Meu amigo, o caminho certo é o seguinte: resolva-se com Deus. Peça perdão ao teu Senhor. Confesse a Deus que você machucou, magoou, falou ou fez o que não devia para tal pessoa. Resolva a sua vida com Jesus e Ele é rico em perdoar. Louvado seja Deus. Há uma oração que Deus sempre atende, não importa a situação e a condição do coração humano. A oração que sempre atende é a oração que Pedro fez quando ele estava afundando nas águas. O que ele disse para Jesus? Senhor, salva-me. Qualquer outra oração, a Bíblia diz que depende do estado do teu coração. Depende da tua motivação. Mas essa oração, Senhor, me salva, Senhor, me perdoa, o Senhor responde e responde logo. Amém? E você nem precisa sentir que ele te respondeu. Apenas acredite que Ele te respondeu. Resolva com Jesus. Depois que você se resolveu com Jesus Cristo, agora prepare um momento em que você vai com Jesus, já que vocês agora estão reconciliados, você vai com Jesus Cristo para resolver a sua situação com a outra pessoa. A pessoa te aceitou, a pessoa te perdoou, a pessoa te ouviu, resolveram as coisas? Amém. A pessoa não te ouviu, você não conseguiu falar com ela, não conseguiu resolver com a pessoa? Amém. Porque você já resolveu com quem? Com o Pai. E no determinado momento você vai ter a solução também com a pessoa. Ah, pastor, mas a pessoa não me perdoou. Se você não buscou o perdão, o problema é seu. Mas se você buscou o perdão e a pessoa não te perdoou, o problema de quem é?
é da pessoa. E agora escuta uma coisa que eu vou falar para você aqui, ó. No céu não haverá mágoas. Mágoa é um veneno que se toma para matar outra pessoa. E como tem gente magoada na igreja. Como tem gente magoada em casa e no mundo. E a mágoa, ela é o seguinte, a Bíblia fala que uma mosca arruína 1 quilo de mel. Não precisa ser muito, não. Às vezes uma pessoa não gostou de uma frase, de uma postagem, de uma decisão, e a pessoa se fecha com aquela outra e fica magoada. E alguns falam assim, eu não vou assistir o culto porque tal pessoa está pregando. Ou eu não converso mais com a pessoa porque ela gritou comigo. Escuta uma coisa aqui, pessoal. Ninguém que magoe alguém entrará no reino do céu. Porque magoar é pecado. Magoar e machucar a mente, o coração, o sentimento de alguém é pecado. Mas escuta uma coisa em nome de Jesus. Ficar magoado também é. Com razão ou sem razão. Mas eu tenho razão. Você não viu o que a pessoa fez para mim. Eu tenho razão. O que a pessoa fez foi muito grande, foi muito ruim, foi muito mal. Então eu tenho razão de ficar magoada. Sabe uma frase que o diabo coloca na cabeça das pessoas? Sabe o que é? Escuta aqui uma frase, que é diabólica essa frase. Eu tenho amor próprio. Então eu não vou ficar igual um cachorrinho atrás. Eu não sou assim. Eu me amo. Porque você tem que se amar em primeiro lugar. Amém? Não? Não depende não, Marlônia. Quem que eu tenho que amar em primeiro lugar? Em primeiro lugar a quem? A Deus. Em segundo lugar? Ao próximo. E cadê você? Sabe que um dia alguém falou o seguinte, como é que foi o evento lá? Eu não gostei não. Por quê? Todo mundo só pensava em si, só eu que pensava em mim. O que aconteceu aí, pessoal? Não é assim que a gente está vivendo? Mas então se eu ficar pensando em Deus e pensar no próximo, quem pensa em mim? Hein, pessoal? Se eu pensar em Deus e pensar no próximo, quem pensa em mim? E quem mais? E Deus. Você parou para pensar? Se eu pensar só em mim, quem que pensa em mim? Se eu pensar só em mim, quem que pensa em mim, pessoal? Só eu. Uma pessoa só. Só eu estou pensando em mim. Agora, se eu pensar em Deus acima de tudo e no próximo, quem pensa em mim? Quem pensa em mim? Quantas pessoas pensam em mim? Quantas pessoas? Quer ver uma coisa aqui? Se todos nós pensássemos em Deus em primeiro lugar e no próximo em segundo lugar, quantas pessoas estão preocupadas com a Juliana? Deixa eu levantar a mão aqui. Quantas pessoas estão preocupadas com a Juliana? Quantas pessoas, não vou mudar, quantas pessoas estão preocupadas com o batismo da Rosa? Olha aí, Rosa. Você também está, né, Rosa? Amém? Olha só, pessoal, por quê? Veja a sabedoria de Deus. Ceia é para curar. Ceia é para reconciliar. Ceia é para lavar. Ceia é para nos reaproximar. E se reaproximar primeiro do Senhor. E como que eu me reaproximo do Senhor? Em comunhão com o corpo do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo, está aberto em Coríntios, né? Não fecha a Bíblia não, tá, pessoal? Fique sempre aberta. Olha o que diz aqui, no verso 30. Olha o que Paulo diz. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Eis a razão, porque há entre vós muitos doentes. Muitos doentes. E não poucos que fazem o quê, pessoal? E não poucos que dormem. Essa palavra dormem aqui é um eufemismo para dizer que as pessoas morrem. Isso aqui, Paulo não só está falando no sentido espiritual, mas no sentido físico. Corinto era uma igreja adoecida, era uma igreja rica, importante, mas uma igreja adoecida, física e espiritualmente. E o apóstolo Paulo dá a entender aqui, que olha, presta atenção, a participação equivocada na Santa Ceia, e o pior disso, a não participação na ceia, é a razão porque muitos aqui dentro estão doentes, enfermos e alguns já morreram espiritualmente. Irmãos, escuta uma coisa, Satanás tem sido bem sucedido em enganar a pessoa, falar o seguinte, vai ter ceia hoje, então hoje eu não vou porque eu tenho que resolver meus problemas com o pastor primeiro.
Vai ter ceia hoje, então hoje eu não vou porque eu estou resolvendo com minha esposa. E tem gente que ainda se gaba de dizer, faz anos que eu não participo de uma Santa Ceia. Quando chega a Santa Ceia, assiste o sermão, vamos para o lava-pés, aí a pessoa já sai de fininho e vai embora para casa. E sai na justiça própria assim, olha, pelo menos eu não sou hipócrita como aquele irmão lá. Toda Santa Ceia está lá participando, hipócrita. Eu não, eu sou sincero. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Escuta aqui, ó. Eu falei isso no acampamento de verão, no retiro de verão, de carnaval, né? Presta atenção, falar aqui, ó. Olha a frase. Olha a frase. É melhor ser fingido na igreja do que sincero no mundo. Porque o fingido que entra aqui dentro é bem-vindo. Todos os fingidos são bem-vindos nesse lugar aqui. Agora, sincero que está no mundo está perdido. Sabe por quê? O fingido que entra aqui corre o grande risco de ouvir uma coisa que vai mudar o coração dele. Amém? Mas o sincero que anda atrás do fingimento do mundo corre o grande risco de só ouvir elogios, coisas boas e nunca voltar para o Senhor Jesus. Agora, o fingido que entra aqui e permanece aqui, deixa de ser o quê? Fingido. Amém? Ceia é para pecador. Ceia é para quem está errado. Ceia é para quem não presta. E você sabe que Cristo não veio buscar pessoas santas, Ele veio buscar quem? Pecadores. Então, se você se sente santo, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, se eu fosse você, sairia daqui agora, porque eu vou sujar você. Todos somos pecadores, e ceia é para isso. Mas olha, essa foi a segunda bomba. Qual foi a segunda bomba? Jesus mostrou para os 12 que eles eram indignos. Jesus mostrou para os 12 que todos eles queriam trair. Quando eles se sentiram indignos, aí eles poderiam participar da primeira ceia. Lá em Mateus capítulo 26, verso 20 fala, e 21, que enquanto eles comiam. Agora vamos para João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. Eu pedi para você prestar atenção no tempo, não é? Lá em Mateus 26, verso 20 e 21 fala, enquanto comiam. Aqui em João capítulo 13, verso 1, olha o que está escrito aqui. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa. Percebeu isso aí? É isso mesmo na sua Bíblia também? Verso 1. Antes da festa da Páscoa. Lá em Mateus, no capítulo 26, verso 20 e 21, fala, enquanto comiam. Comiam o que, pessoal? Comiam o quê? A Páscoa, que era aquela refeição, aquele jantar sagrado. O cordeiro assado, os pães sem fermento, o suco de uva e o molho digestivo de ervas amargas. Enquanto eles comiam, estavam felizes, era alegria, comiam, festejavam, porque é muito bom comer, né? Comer é bom. Por isso que nossa língua é comemorar, né? Comer é bom. Estavam comendo ali. Enquanto eles comiam, Jesus jogou uma bomba. Um de vocês vai me trair. Só que essa foi a segunda bomba. A primeira bomba é aqui no capítulo 13. Um pouco antes, ou antes da festa da Páscoa, antes deles começarem a comer, sabendo Jesus que era chegada a hora, a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmãos, tenta imaginar essa cena. Era noite de quinta-feira, o sol já havia se posto, tudo estava pronto para a ceia, para a Páscoa, mas eles não estavam comendo. Um pouco antes da Páscoa, eles não estavam comendo. E ficou aquele momento ali e uma discussão começou a aparecer entre os discípulos. Você sabe que a Bíblia registra, e o Espírito de Profecia registra, que a discussão que estava entre eles naquela noite de quinta-feira era quem era o maior. Quem era o mais importante. Tanto que Judas saiu daquele momento, nós vamos ver daqui a pouco, Judas saiu dali porque ele tinha um plano. Judas não era do mal, e eu tenho falado isso em todos os sermões que eu prego aqui. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, examine a você mesmo, prove a sua vida,
para ver se você permanece em Cristo, ou você esqueceu que Cristo habita em você, a não ser que você já esteja o quê? Reprovado. Examine sempre. Judas tinha um plano. O plano de Judas era formar uma situação em que Jesus pudesse ser preso. E como o povo que estava ali, que triunfalmente o recebeu no domingo, Lázaro ressuscitado, ex-mudos, ex-coxos, ali aparecendo ali com Jesus Cristo, pessoas que eram cegas agora enxergavam, foi maravilhoso aquela entrada triunfal em Jerusalém. Judas pensou que se eu der uma ajuda, Jesus não vai ser preso, porque o povo não vai deixar. E nessa Páscoa, Jesus vai ser coroado rei. E quem teve a ideia fui eu. Só que no livro de Lucas, capítulo 22, fala que o diabo já tinha tomado o coração de Judas. E ele não sabia. Irmãos, examine a sua vida em nome de Jesus. Escuta aqui, eu falo uma coisa para você aqui, ó. Presta atenção para examinar você. Escuta aqui. Quem tem Deus no coração, tem vontade de estar com Ele. Se nos dias de Santa Ceia, que é o momento mais sagrado aqui que nós temos como igreja, o seu desejo é ir embora, escute uma coisa em nome de Jesus Cristo, é bem provável que você esteja possuído por Satanás. E não imagine que ser possuído por Satanás é virar a cabeça, subir no telhado, arranhar o chão, cuspir ou ficar falando podre dos outros. Isso também. Mas Pedro disse para Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus. E Cristo disse, não foi carne nem sangue, Pedro, que falou isso aí. 10 minutos depois, Jesus começou a dizer, pois saibam que sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E eu vou ser preso, julgado, condenado, morto. Quando ele falou morto, Jesus ia falar e ressuscitado, Pedro entrou no meio, não, para. Pediu licença para os 12, tirou Jesus do meio dos 12, e a Bíblia fala que Pedro começou a repreender Jesus. Sabe por quê? 10 minutos atrás, o Espírito Santo falou por mim, disse Pedro. Então agora eu posso dizer assim, para com isso, que morrer coisa nenhuma. Jesus dá 2 passos para trás, e olhando para Pedro disse, afasta-te de mim, Satanás. Pedro foi usado por Deus 10 minutos antes, e agora Cristo disse que era o próprio diabo que estava falando. Então, irmão, presta atenção, não imagine que Satanás não pode dominar a sua vida com a Bíblia na mão. Se o seu desejo é sair dessa igreja, eu vou falar uma coisa aqui importante, ó, diácono, diaconisa, existe uma doença chamada igrejite forite aguda. Sabe o que é isso? A pessoa vem para a igreja e não entra, ela fica ali fora andando, dá uma desculpa, em casa não bebe água. Todo dia vai beber, não, mas na igreja dá uma sede desgraçada. Toda hora a pessoa está lá fora bebendo água. Nem lembra de... Hoje eu nem lembrei de ir no banheiro. E na igreja, a cada 10 minutos, tá aquela turminha no banheiro. Fica já... Tem gente ali fora, ó, igrejite, forite aguda. Eu não tenho medo de falar, não. Se ficar com raiva de mim, eu não estou nem aí. Mas olha só, porque eu não prego... Ó, presta atenção, pessoal. Escuta aqui, em nome de Jesus. Eu não prego para você. Eu não trabalho para você. Minha missão não é te fazer bem. Eu não faço mensagem para seu coração ficar aquecidinho. Quem faz isso é Satanás. Faz coceira nos ouvidos dos homens. Faz coceira, você fica assim, ó, coceira. Meu trabalho é mostrar que nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Mas o Senhor Jesus nos aconselha a tomar dele o colírio, o ouro e as vestes. Por isso, escute uma coisa, meu irmão. O salvo deseja estar com Jesus. O salvo deseja participar. O salvo busca participar. Ele não arruma desculpa. Pecado não é desculpa. E naquela noite, os 12 estavam tão embevecidos com a ideia de glória. Jesus agora vai ser coroado rei, que eles esqueceram de algo fundamental. Sabe o que foi? Esqueceram do servo para lavar os pés. E aí o que aconteceu? Jesus esperando, angustiado, porque ele sabia que era a última noite, Jesus sabia que ia ser preso naquela noite, olhou para os 12, viu aqueles 12 meninos brigando, discutindo quem é o maior, porque a questão era o seguinte, e agora não tem um servo, e nenhum judeu comia sem lavar os pés, não é nem as mãos, eles lavavam as mãos 7 vezes, mas eles lavavam os pés, e não havia servo para lavar os pés, tudo estava pronto, mas alguém esqueceu do servo, e começou uma acusação, quem foi que esqueceu, quem é que tinha que chamar, alguém vai ter que lavar os pés, mas começou a mostrar suas credenciais, eu sou Filipe, discípulo de João,
João Batista, eu sou Mateus, sou formado, Judas era economista, e eles começam, não, eu não vou. Pedro olhava, eu nunca vou lavar os pés desse almofadinha, eu nunca vou lavar, o outro olhava, nunca vou ter esse que é um cobrador de impostos, outro era zelote, outro era medroso, e eles ficaram inteiros discutindo quem era o maior. Talvez não fosse nenhuma discussão muito audível, mas no pensamento e no coração, até que sem eles nem perceberem, Jesus tirou a roupa de cima, colocou uma toalha no ombro, pegou a vasilha que era do servo, que estava ali esquecida, e quando eles perceberam, Jesus se aproximou do pé do primeiro discípulo. Imagina aquele pé daquele homem com aquela unha encravada, grande, de andar no deserto ali, com aquela sandália de dedo, estava uma delícia aquele pé, né? E Jesus pegou o primeiro pé, colocou naquela água, e a água já atingiu. E Jesus lavou aquele pé. A gente pensa assim que era uma bacinha, não, Jesus era o servo. Não era uma água para todo mundo, era uma água para cada convidado. Jesus foi servo, ele pegou a água e lavou os pés do primeiro. Tenta imaginar a tensão que ficou no ar naquele momento. Jesus lavou os pés do primeiro discípulo, lavou os pés do segundo discípulo. Eu fico imaginando Pedro. Pedro era sempre explosivo, e Pedro olhava para os discípulos e ele fazia sinal e fazia gesto. O que vocês estão fazendo? E Pedro mostrando que aquilo não estava certo. Jesus era o mestre, alguém tinha que lavar os pés de Jesus, e Jesus vai se aproximando de Pedro, olha aí pessoal, no verso 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Quando Pedro fala isso aqui, irmãos, não pense que Pedro está perguntando para Jesus. Isso aqui Pedro está falando para os outros ouvirem. Pedro era sempre preocupado com o que os outros pensavam. Por isso que lá, 3 dias depois disso aqui, lá no mar ali da Galileia, lá ele estava ali comendo um peixe, depois da ressurreição, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas mais que os outros? Por que ele pergunta 3 vezes? Porque tem muita gente que baseia a sua religião no que os outros estão vendo, no que os outros estão pensando. O que vão pensar de mim se lá na minha empresa eu não tomar mais Coca-Cola? Escuta aqui, pessoal. Continua sendo pecado café. Mas a igreja mudou. A palavra não. A igreja não mudou. E eu vou falar de novo aqui para vocês aqui, olha. Se o teu pastor faz o que é certo, agarra no pescoço dele e vai para o céu com ele. Amém? Mas se o teu pastor faz o que é errado, chora, ora por ele, mas não imita o infeliz. Porque nenhum pastor morreu por você. E se tem um pastor intemperante, ele vai ser cobrado diante do juízo. Mas não pense que você vai ser desculpado, porque fulano faz, vou fazer também. Continua sendo pecado. Tem muita gente preocupada com o que os outros estão pensando da minha vida, e Pedro era assim. Pedro olhou e falou assim, olha, vou lavar os meus pés, como repreendendo os outros. E Cristo diz o que para Pedro? Olha o que ele fala. Diz o Senhor, disse-lhe Jesus, respondeu-lhe no verso 7, o que eu faço não entendes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Irmãos, que coisa bendita, muita coisa que Deus não explica para a gente, e Ele não precisa explicar, como um pai não precisa explicar para os seus filhos o que ele tem que fazer. O pai explica para o filho depois que ele cresce, mas enquanto o filho é pequeno, a gente explica para o filho que vai fazer uma coisa. O que a gente fala para o filho quando tem que fazer alguma coisa? Faça, porque eu sou o teu pai. O que Cristo disse que nós devíamos nos tornar antes de entrar no céu? O que ele disse? Se vocês não se tornarem como um adulto inteligente, vocês não entrarão no céu. Foi isso que ele falou? Se vocês não se tornarem um adulto que entende tudo, tudo explicadinho, entrarão no céu. Foi o que ele disse? Não, se vocês não se tornarem como uma criança, não se preocupe em entender tudo, simplesmente obedeça. Não se preocupe em consertar tudo, obedeça. Tem gente aqui dentro lutando contra o batismo e dando desculpa, e desculpa, e desculpa, e desculpa, e desculpa. E tem gente pior que diz que você não pode batizar porque você não acabou o estudo. Ninguém tem que acabar o estudo bíblico para ser batizado, ele só tem que crer. Ele só tem que querer ser limpo. Pastor, mas aí você vai batizar a pessoa sem dar o estudo bíblico? A pessoa vai abandonar. Só vai abandonar se eu for Caim. Escuta aqui, ó. Se eu for Caim, abandona. Sabe por quê?
Se você dá o estudo bíblico para alguém, ou não dá o estudo bíblico para alguém, e alguém veio para você e disse, eu quero ser de Jesus, então daquele dia em diante eu vou cuidar dessa pessoa enquanto eu viver. Amém? O problema da pessoa abandonar a fé não é falta de estudo, é falta de um amigo, é falta de um irmão, é falta de alguém do lado, alguém que se incomoda. Quer ver uma coisa? Nós vamos agora para o encerramento da Santa Ceia, a cerimônia da comunhão e do lava-pés. Tem gente que não está aqui. Os anciãos devem preparar a lista dos que não estão aqui, porque não puderam vir, porque nós vamos levar a comunhão para eles. Mas aquele que não está aqui, porque não quis vir, ele tem que colocar a mão na sua consciência e examinar a si mesmo. Mas nós vamos buscar aqueles que não podem. E Jesus disse, Pedro, não tente entender, meu filho, apenas creia, obedeça. Aí Pedro responde, terrível esse Pedro. Disse-lhe então Pedro, nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. E Jesus então respondeu, se eu não te lavar, o que ele disse? Irmãos, presta bem atenção nisso aqui, ó. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Vamos entender, para a gente terminar essa parte aqui, o que significa lava-pés. Algumas pessoas fazem o lava-pés por questões logísticas. É uma preocupação que eu não compreendo com o tempo. Para agilizar a ceia, todo mundo entra e faz o lava-pés primeiro ali. E depois vem para cá, lava-pés lavado já. Quando acontece isso, nós perdemos um poder de Deus para a salvação tremendo. A cerimônia do lava-pés. Cristo diz no final do capítulo 13 aí, olha, eu sou o Senhor e Mestre, vocês falem bem quando falam isso. E eu lavei os pés de vocês, por isso, façam como eu fiz. Eu dei o exemplo, lave os pés, o quê? Uns dos outros. A igreja cristã, de forma geral, eliminou o lava-pés. Não existe lava-pés nas santas ceias das igrejas. A única igreja que ainda tem a cerimônia de lava-pés somos nós. E ainda assim, alguns lugares já está quase eliminando o lava-pés. Nós não podemos, porque isso é maldição, é problema. Cristo disse, se eu não te lavar, o que ele disse? Não tens parte comigo. Irmãos, o lava-pés é um momento de comunhão íntima entre os filhos de Deus. É o momento em que eu vou tocar nos pés de alguém. E eu já vi gente fazendo assim, ó. Pois é exatamente isso que Deus queria. Quando nós comemos aqui tem um nome, a cerimônia da comunhão. Quando vamos ao lava-pés tem um nome, cerimônia da humildade. Humildade. Jesus jogou a primeira bomba e mostrou que nenhum deles era humildes. Nenhum deles considerava os outros superiores a si mesmos. Nenhum deles amava o próximo. Nenhum deles era semelhante ao Deus eterno que se humilhou e veio aqui. Lava-pés é um momento de contrição, não tristeza, contrição. Lava-pés é um momento de reflexão. Lava-pés é um momento também de humilhação própria, porque a Bíblia diz que todos os que se exaltarem serão humilhados, e todos aqueles que se humilhar, veja, não é humilhar os outros, é se humilhar. Pegar nos pés de alguém e lavá-los é uma humilhação espiritual e verdadeira. Mas é isso que Cristo quer em mim, na sua vida. Como deve ser a atitude correta no lava-pés? O lava-pés é um momento em que eu sou lavado. Mas escuta uma coisa, olha aqui, ó. Quando você anda da sua casa para a igreja e tem lama no caminho, você suja a sua sandália. Uma irmã inteligente faz o quê? Vem de rasteirinha, de sandália, chega aqui, tira o escarpão. É escarpão que fala, né? O escarpim. O escarpão, que escreve pin, né? Tira o escarpão e calça com os pés limpos. Ela precisa tomar banho de novo, pessoal? Não, basta limpar o quê? A pessoa que já foi lavada, ela não precisa se lavar toda vez que peca. Basta lavar o quê? Os pés. Você percebeu por que o diabo quer tirar você da Santa Ceia? Quantas pessoas vivem anos sem lavar os pés? Sem a humildade de deixar-se lavar e de lavar. Eu vou pedir para você, e não vou ficar olhando na porta hoje não, mas eu vou pedir ao seu coração, não vá embora sem lavar os pés de alguém.
e sem lavar os seus pés. Não vá embora sem participar da cerimônia da comunhão. Não vá embora sem reconciliar-se com Deus. Como é o lava-pés? O que significa o lava-pés? Você vai entender agora. Não, vou fazer a lavagem cerebral, Rita. De novo, olha aqui. O Espírito Santo, amém. Quando você estiver ajoelhado, lavando os pés de alguém, olha o sentimento correto. Presta atenção. Senhor, Tu és o meu Salvador, o ser mais importante do universo, e o Senhor morreu por essa pessoa. Ela é tão importante para ti, que eu lavo os pés dela. E enquanto você está lavando os pés dessa pessoa e declarando essa bênção na vida da pessoa, você pede misericórdia, pede salvação, pede cura, pede limpeza de corpo, de vida, de mente, pede que Deus cure a pessoa, que Deus dê perdão, que dê motivação, que dê força para acordar mais cedo, que dê gosto pela Bíblia, que dê para aquela pessoa amor pelas pessoas que perecem, que faça daquela pessoa amante do Senhor. Enquanto isso, você vai lavando os pés da pessoa, fazendo um carinho por aquela pessoa, porque essa pessoa que eu estou lavando os pés, meu Senhor morreu por ela. Se o meu Salvador, a pessoa mais importante para mim é Jesus Cristo, e Ele morreu por ela, então eu lavo teus pés, e lavo com alegria, eu me humilho e me sinto bem fazendo isso, porque meu Senhor, se estivesse aqui, Ele ia lavar os pés de quem? Jesus é pastor, lava pé de pastor, não é? Se Jesus estivesse aqui, Ele ia lavar os seus pés. Amém? Se Ele lavar os seus pés, Jesus lavou os pés de Judas, pessoal? Lavou ou não lavou? Lavou os pés de Judas. Judas merecia? Pedro merecia? Tiago merecia? Nenhum merecia, mas ele lavou. Agora inverteu, Paulo. Agora você está sentado e a pessoa está na sua frente lavando os seus pés. Qual é o sentimento correto nesse momento do lava-pés? Não é brincadeira. Não fale da unha da pessoa, não fale de outras coisas. Naquele momento é contrição. Agora inverteu, você está sentado e tem alguém ajoelhado numa posição humilhante, pegando em seus pés. O pensamento correto é o seguinte: Senhor, Tu és o amor da minha vida, Tu és o meu tesouro, Tu és a pessoa que eu mais amo e que mais quero, Tu és o mais importante para mim, e o Senhor morreu por essa pessoa. E ela está aqui, humilhada aos meus pés. Meu Deus, eu não sou digno disso. Ó Pai, tem misericórdia de mim. Muda meu coração. Dá-me amor por essa pessoa. Dá-me gosto por Tua palavra. Dá-me fome pela lição da escola sabatina. Me ajude a ser fiel. Me dá condições de Te servir. Porque essa pessoa é tão importante para Ti, que o Senhor morreu por ela e ela está lavando os meus pés. Eu não sou digno disso. Quando você lava os pés, clame pela pessoa que você está lavando. Quando a pessoa está lavando os seus pés, clame e peça misericórdia por você. Mas sempre comece pelos outros. Por Deus, pelos outros, depois por quem? Por você. Essa é a fórmula do sucesso. Santa Ceia é um momento de reconciliação com Deus e entre nós. Não participar da ceia é perder essa bênção em nossa vida. Nós vamos sair agora para essa cerimônia da Santa Ceia, da cerimônia do lava-pés. Eu quero te convidar a participar com calma, com respeito, com contrição. Se você já tem seu companheiro, já toque nele aí para ir juntos. Alguns detalhes importantes que você tem que compreender no momento do lava-pés. Posso lavar os pés da minha esposa? Sim ou não? Meu marido? Sim, é bom. Mas entenda uma coisa, o objetivo da cerimônia é a humildade. O objetivo da cerimônia é reconciliação. Então, se você só lava os pés da sua esposa, e você só lava os pés do seu marido, se você só lava os pés dos seus filhos, em que momento você vai ter a cerimônia da humildade? Porque você vai perder. Nós precisamos exercitar o vencer do nosso orgulho. Você não é melhor do que ninguém aqui, entenda isso em nome de Jesus. Mas eu preciso aprender isso. Então, faz bem lavar os pés, marido e mulher, até para se reconciliar. Amém? Aproveite, marido, se você fez coisa errada aí na semana, no mês ou no ano, aproveite para dar um beijinho no pé agora, pode beijar o pé, vai lá, da esposa, viu, marido? Namorados, pode lavar os pés uns dos outros? Só quando colocar uma aliança aqui, ó.
Enquanto não colocar, não pode. Homem com homem, mulher com mulher, na ordem e decência. Crianças podem participar desse momento desde que já estejam batizados. Quer ver que Jesus falou para Pedro? Olha aí no capítulo 13 mesmo aí, ó. Depois que Pedro ouviu, verso 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também o que, pessoal? As mãos, a cabeça. Pedro queria pular na bacia da Santa Ceia. Ah, é para lavar? Vou. Pessoal, se nós fôssemos mais como Pedro, assim, ó, Pedro não era nem 8 nem 80, ele era 88. Porque às vezes é o seguinte: é para fazer? É para fazer? Então vamos fazer. Não é para fazer? Então não vamos fazer. A gente tem que ser mais como Pedro. Mas olha a resposta de Jesus para Pedro. Olha o que ele diz, ó. A resposta no verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Irmãos, agora aqui é o momento de nós não julgarmos a ninguém, mas a nós mesmos. Na igreja adventista do sétimo dia, a Santa Ceia é uma cerimônia aberta. O que significa isso? Pedro disse: Senhor, então deixa eu pular na bacia e me lavar de novo. E Cristo disse: não, Pedro, você não precisa lavar tudo de novo, porque você já foi o quê? Lavado. Quem já foi batizado não precisa ser batizado outra vez. Você precisa agora apenas lavar o quê? Os pés. Então você percebeu? Lava-pés, além de ser um momento de cerimônia, uma cerimônia de humildade, de carinho e amor pelo seu irmão, o lava-pés também é um momento de um novo batismo, um reinício, recomeço. E dessa forma, fazer de novo. Mas esta cerimônia está reservada para quem já foi lavado. Se você ainda não foi batizado, você deveria examinar sua vida e decidir se participa ou não participa. Agora escuta bem uma coisa para você aqui, olha. Nenhum homem, independente do que vem antes do nome dele, se é DR ou PR, nenhum homem tem o direito de dizer que você não pode participar. Essa é uma escolha de quem? Examine o homem a si mesmo. Mas se você está aqui e ainda não foi batizado, prepare-se para ser lavado. Mas se o Senhor tocar no seu coração agora que você vai participar, se assim for o seu desejo. Ninguém será impedido de participar. Mas vocês compreenderam o que eu falei? Ficou claro? Ficou claro? Sim ou não? Ficou claro? Nós vamos sair agora para participar da cerimônia da humildade. Com ordem e decência. Como é que nós vamos fazer? Aqui embaixo, você saindo à esquerda, você vai ver algumas bacias aqui. Nós vamos reservar isso aqui para pessoas com problemas de locomoção. Pessoas com alguma dificuldade. Porque nós vamos todos estar subindo. Vamos passar as duas portas de vidro. À esquerda tem a escadaria. Você já vai chegar de frente para uma porta do salão dos jovens, onde as bacias estão lá. Elas estão dispostas de um jeito que ninguém fica de frente para o outro lavando os pés. Então, mulheres podem estar ali tranquilamente, juntos com os seus maridos, com suas amigas, porque ninguém vai estar de frente um para o outro, mantendo a ordem e a decência. Nós vamos participar desse momento do lava-pés, e os cumprimentos nós faremos depois que a gente volta. Então, lave seus pés e já volte aqui para dentro para a segunda e última cerimônia, que é a cerimônia da comunhão. Lembrando o significado do lava-pés. Um momento de carinho, clamor e intercessão pelo seu amigo e amiga. E um momento de carinho, clamor e intercessão por você. O hino do nosso inário, 370, né? Bem junto a Cristo. É o bem junto a Cristo. Nós vamos cantá-lo agora e nós vamos sair cantando esse hino. Procure seu companheiro, sua companheira. Se alguém tem alguma dificuldade, hoje é o dia do perdão. Se alguém tem alguma dificuldade com você e você não sabia, perdoe. Porque magoados não entrarão no reino dos céus. Você não controla quem te magoa, mas você controla se a mágoa vai continuar contigo. O hino diz: bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Nós vamos cantar a primeira estrofe dele, e aí nós vamos levantar e nos dirigir para o local do lava-pés, em contrição, com discernimento, nesse momento especial de nossas vidas.